Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do canal Hamburguês do Tempo. Hoje apresentaremos um tema bastante peculiar. Temos como tema a saúde mental e a influência das relações familiares no desempenho escolar. Temos um convidado super, mega, hiper especial. Temos um psicopedagogo, Antônio Motas. Antes que ele se apresente, não se esqueça de subscrever o nosso canal, não se esqueça de dar o seu gosto, não se esqueça de comentar e compartilhar com os seus familiares. De maneira peculiar, mandamos um forte abraço aos nossos patrocinadores, a empresa Marca Saúde Integral, a farmácia Captango, a Get Studio e a Gráfica Manuel. Temos também um forte abraço aos nossos parceiros, a Cris Media Digital e o Grêmio Futebol Clube. Dr. Antônio Moto, seja bem-vindo ao canal Hamburguês do Tempo. Muito obrigado, sempre um prazer. E esperamos que a gente seja útil neste momento. É um imenso prazer tê-lo aqui no nosso canal. E nós gostaríamos de começar com a seguinte questão: o que é a saúde mental? Muito obrigado mais uma vez. Falar de saúde mental, estamos a falar de um estado de bem-estar em que o indivíduo tem capacidade de lidar com situações do cotidiano, isto é, de maneira em que consiga ultrapassar os estresses do dia a dia e também tenha a capacidade de ser uma pessoa produtiva em função das várias atividades que ele estará inserido. Muito bem. Falando da saúde mental, também sabemos muito bem que ela acaba por ter alguns fatores, e podemos aqui elencar alguns fatores, tais como os fatores biológicos, fatores ambientais, psicológicos e sociais. Esses fatores, de certa forma, influenciam bastante? Muito obrigado mais uma vez por esta questão. Mas antes gostaria de reforçar um pouquinho o próprio conceito. Ao falarmos de bem-estar, nós estamos a falar que não é praticamente a ausência de transtornos mentais, ou seja, doenças do foro psicológico. Estamos a falar quando o indivíduo é proativo em várias situações do ponto de vista emocional, afetivo e também social. Ao falarmos de capacidades pessoais do próprio sujeito, nós estamos a falar que esse indivíduo precisa de ter o autodomínio de si, e portanto estamos a falar aqui do autoconhecimento, que é a capacidade que o ser humano tem de fazer uma viagem dentro de si através da introspecção. E ao falarmos também da autoestima, a autoestima na verdade é uma ferramenta bastante crucial para que o indivíduo tenha saúde mental. Não podemos ainda esquecer que a capacidade de lidar com situações estressantes. Nós sabemos que todos os dias vamos nos deparar com várias situações do cotidiano. Estamos em Angola. Angola é um país com vários problemas sociais. E quando o indivíduo não é resiliente, não tem a habilidade de lidar consigo mesmo para poder ultrapassar os vários obstáculos, aí sim vamos ter um indivíduo sem saúde mental. Agora, voltando na questão sobre os fatores do ponto de vista ambiental, do ponto de vista psicológico e também social, é importante dizer que aqui queríamos primeiro elencar o aspecto biológico. É importante falarmos que muitas das perturbações mentais têm origem nos seus progenitores, ou seja, a questão genética é bastante crucial para que o indivíduo possa ser uma pessoa saudável ou não. A questão psicológica vai estar ligado com a capacidade que esse indivíduo tem em saber lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções e muitas das vezes com o meio em que ele estiver inserido. Ali colocamos já o aspecto social. É preciso saber que o ser humano é biopsicossocial, então estamos aqui a dizer que ele precisa saber lidar com a sociedade, precisa entender que ele é diferente dos outros e aqui cabe a ele, na verdade, ter essas ferramentas, portanto, para que consiga ultrapassar os vários problemas que ele vai tendo. Do ponto de vista ainda biológico, já que disse que muitas das vezes vai depender da saúde, isto é, dos seus progenitores, aqui não podemos descurar que muitas das patologias, como o caso da própria transtorno de depressão, o caso de TDAH, ainda vamos falar aqui a questão dos autistas, que não é uma doença, mas é uma condição. Estamos a falar que aí tem a condição biológica. Falarmos da questão social, estamos a falar da família, do meio em que ele esteve inserido, que acredito que no decorrer da entrevista vamos poder explorar ainda mais.
não fugindo um pouco do assunto, no contexto escolar, a saúde mental no contexto escolar, como que um professor que não tenha essa capacidade, ou seja, não seja um psicólogo nesse caso, ele pode detectar esse problema, como que... Portanto, mais do que detectar o problema, eu acho que devemos ainda tocar no aspecto mesmo família. É importante dizer que é a família que recebe o ser humano desde eterna idade, ou seja, o ser humano é o único animal no mundo que, se não tiver alguém com mais experiência, ele não sobrevive. Então, ali onde ele recebe inicialmente o afeto, recebe a proteção, e também esta família, se for equilibrada do ponto de vista emocional, há de fazer com que o indivíduo inserido nesta família naturalmente será um indivíduo capaz de ser, do ponto de vista saudável, em todos os ambientes. Aqui vamos colocar agora a escola. A escola, na verdade, temos que entender que a escola tem que ser um palco sagrado, como dizem muitos didatas, é um palco sagrado em que deve acontecer o processo de ensino e aprendizagens, onde o professor deve ser aquele que, na verdade, possui habilidades e competências em função da sua formação acadêmica e também profissional, para que consiga lidar com os vários problemas do processo. Agora, nem todo professor, na verdade, é psicopedagogo. É preciso entender que nem todo professor será psicopedagogo. E cada professor é especializado numa determinada área. Mas vamos ter casos como os professores que lidam com o ensino primário. Ali sim, do nosso ponto de vista, deveriam ser profissionais que deveriam, portanto, ter conhecimento voltado à área da psicopedagogia. Não somente pedagogia, mas a área da psicopedagogia. Porque quando a escola entende que, na verdade, que se criar um ambiente favorável, um ambiente saudável, um ambiente de proteção, estará a fazer com que o aluno que vá para a escola tenha mais capacidade de concentração e, ao se tornar uma pessoa mais motivada, poderá ter melhores resultados. E isso vai fazer com que situações de bullying e também de desistência, se não mesmo isolamento social, dificilmente possa acontecer. Logo, aqui é o papel da escola. Relativamente ao professor, o professor, na verdade, tem que ser o indivíduo que, inicialmente, do ponto de vista emocional, tem que ser uma pessoa bastante equilibrada, mas aqui vamos encontrar um senão. É preciso entender que no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, os profissionais que são recrutados para trabalhar no Ministério da Educação, infelizmente, vê somente a qualidade técnica, ou seja, a qualidade, vamos aqui explicar, o nível acadêmico. Ou é técnico médio, vamos buscar aqui em função da área que está formada, ou é técnico superior, isto é licenciado, mestre, por ali, mas a questão psicológica muitas das vezes não se põe em consideração. É preciso entender que o profissional da educação tem que ser um indivíduo bastante confiável até para os pais que vão levar os seus filhos na escola, porque, vejamos, se for alguém que não tem sanidade mental, se não tem saúde mental, estamos a falar que pode ser alguém que seja um psicopata. Vai influenciar negativamente. Vai influenciar e até vai manipular e tirar proveito. Quantas e quantas vezes temos ouvido os mídias de que os professores envolveram-se com as suas próprias alunas. Crianças de 9, 10 anos, os professores têm não vê a criança não vê a estudante como uma criança, vê ela como alguém que pode satisfazer o seu desejo carnal. Ainda estamos a dizer que muitas das vezes o próprio professor tem que caminhar longas distâncias e ele tem que se virar até chegar lá. Então este camarada muitas das vezes não vai ter também saúde mental para lidar com os vários problemas do processo. Estamos ainda a falar que a própria escola às vezes não reúne condições, ou seja, muitas escolas em Angola ainda trabalhamos ao ar livre, onde temos a sala fictícia. Turma, na verdade, constituída, mas não tem sala do ponto de vista de estrutura. Isso tudo joga para
para que haja, na verdade, saúde no processo de ensino e aprendizagem. Então, essa e se calhar mais abordagens é o que nos apraz dizer neste momento. Muito bem, a conversa está interessante. Para você que é pai, carreira de educação, fica o alerta. E para o Ministério também fica o alerta. Um profissional não preparado pode condicionar o futuro do seu filho. E este assunto é bastante peculiar. Vamos continuar com a nossa conversa. O Ambolinhos no Tempo no nosso canal. Temos mais uma questão. Quais são os sinais que podem indicar que um estudante está enfrentando dificuldades emocionais ou psicológicas devido aos conflitos familiares? Relativamente a esta questão, um estudante. Até aqui podemos falar mais de aluno, não é? Sim, um aluno, Sim. tem razão, um aluno. Os sinais são bastante visíveis, só que muitas das vezes nós temos olhos, mas não gostamos de ver. Aqui é o alerta. Por quê? Porque, na verdade, o estudante ou então o aluno há de ter alteração, portanto, no seu comportamento. Estas alterações no seu comportamento, nós podemos elencar aqui uma das primeiras alterações, que é o isolamento social. Normalmente, alguém que tenha problema de saúde mental, inicialmente ele pode isolar-se, ou seja, aquelas atividades que era rotineira com os outros colegas da sala e não só, ele começa a achar que já não é interessante. Podemos ainda aqui elencar um aspecto que é a questão da agressividade e irritabilidade. São alunos que normalmente a resposta que eles dão são desproporcional em função do ato. Podemos aqui dizer muitas das vezes, o colega vem, se calhar, pisa no seu sapato sem querer e ele até vai se desculpar, mas ele, em função da saúde mental que é precária, responde muitas das vezes de forma violenta, isto é, através de agressão física ou mesmo psicológica. Ainda vamos aqui dizer que muitas das vezes tem o problema de apatia, que é o desinteresse pelas atividades acadêmicas do próprio processo. Então, esses são sinais que normalmente vamos ter em função da alteração do comportamento. Agora, em função daquilo que é o desempenho acadêmico do próprio aluno, nós podemos dizer que ele vai começar a ter falta de atenção, ou seja, déficit de atenção. Esta falta de atenção vai poder, na verdade, ter uma outra consequência, que é, na verdade, a baixa das suas notas, ou seja, o seu percurso acadêmico vai ser afetado porque ele está com um desinteresse acadêmico, então ele poderá ter baixa nas suas notas. Ainda podemos aqui elencar que esta baixa de nota poderá fazer com que muitas das vezes ele tenha um insucesso acadêmico. No insucesso acadêmico estamos a falar que são normalmente alunos que podem enfrentar as reprovações, que hoje parece que é moda. Numa sala de aula, enquanto não tiver estudantes que reprovaram, parece que não se trabalhou. Enquanto que muitas das vezes a preocupação do próprio profissional deve ser em não reprovar ninguém e estar fazendo bem o seu trabalho. Aqui ainda vamos dizer que vai acontecer também mudanças físicas e psicológicas. Relativamente a mudanças físicas e psicológicas, vamos ter que esses alunos vão ter problemas do sono, vão ter transtornos até de sono. Podemos colocar aqui algum aspecto que muitas vezes vão ter insônias ou pesadelos. Quando ainda não acontecer isso, vão ter a questão de apneia. A apneia, estamos a falar que é a paralisação da respiração no sono em função desses problemas. Ainda vamos ter aqui problemas alimentares. São pessoas que muitas das vezes o seu cardápio, ou seja, a sua rotina alimentar altera porque muitas das vezes ficam sem apetite ou então vão ter compulsão, que é apetite exagerado. Podemos entrar aqui na questão dos transtornos alimentares. Pode desenvolver anorexia, que na verdade é um distúrbio também voltado a distúrbio neurológico, em que a criança acha que não pode comer demais porque senão pode engordar, então vai fazer com que nutrientes bastante importantes no seu organismo ela vai poder desprezar. E vamos ter ainda outra, que é a questão da bulimia. A bulimia é uma criança compulsiva, uma criança que come tudo quanto encontrar. Então, ainda podemos falar aqui também da fadiga constante. É um indivíduo sem energia, é um indivíduo que cai muitas das vezes na procrastinação.
que deixa tudo para trás, deixa tudo para a última da hora. E isto, na verdade, é visível, só que muitas das vezes os pais não estão interessados para poder ter assim uma observação holística, porque o nosso filho vai mostrar sinais e esses sinais muitas das vezes vai ser visto também na escola. Então, se vemos pais bastante atenciosos e professores também no verdadeiro sentido, que são aqueles que o processo não termina só em sala de aula, mas mais do que em sala de aula, ele conhece o estudante, isto é, a família em que ele está inserido, o meio em que ele está inserido, vai poder ajudar a detectar esses sinais. E quando detectar, aí sim também é possível ter o acompanhamento de vida. Os sinais são claros, Muitas das vezes nós pensamos que nossos filhos estão a comer muito porque é a idade. Então, algo está relacionado, então fica uma alerta. Voltando ao nosso assunto, vamos a falar sobre a saúde mental e a influência das relações familiares. Temos mais uma questão que, de certa forma, também é interessante. Que tipo de suporte as escolas podem oferecer aos professores? Uma vez que falamos desde o começo que muitos professores estão despreparados, muitos professores não têm, quer dizer, na sua contratação, o Ministério olha mais pelo grau acadêmico, o Ministério olha mais pelo nível, não olha pela saúde mental do camarada. Então, que tipo de suporte a escola pode oferecer aos esses professores, no sentido de poderem ser como por exemplo, uma ponte entre o aluno e os pais encarregados de educação? Muito obrigado. Dizer que o profissional qualificado para lidar com vários processos de ensino-aprendizagem é o professor. Professor, estamos a falar de um profissional que trabalha numa escola e essa escola primeiro deve ter condições. E aqui já dissemos inicialmente que a segurança é crucial. Criar um ambiente de segurança, criar um ambiente em que a criança sinta-se valorizada, embora que existem várias crianças no meio escolar, se cada uma delas sentir que ela é acarinhada, ela é tida em conta quando mostra alguma queixa. Aqui poderíamos dizer, por exemplo, quando a criança nota que foi abusada, a criança nota que foi provocada, e levar esse problema ao professor ou à direção da escola, e a direção da escola dar a medida proporcional em função da situação que ali aconteceu na escola, esta criança vai ser uma criança mais ativa, uma criança mais proativa, podemos assim dizer, e que vai até gostar da própria escola. Agora, relativamente ao apoio que a escola deve ter, em Angola, graças a Deus, temos um decreto, que não tenho agora o número de decreto, mas temos um decreto presidencial que diz que todas as escolas do ensino geral devem ter um gabinete psicopedagógico. Ali sim é o local indicado onde vamos encontrar alguém formado em psicologia e também em pedagogia, porque é preciso fazer esse casamento de psicologia e pedagogia. A pedagogia, por causa de entender a fase desta mesma criança que está a viver e os processos que essa criança vai poder ultrapassar de forma sistemática, e a psicologia vai poder ajudar a entender o processo. Ou seja, neste gabinete psicopedagógico vamos ter o psicólogo da educação, que é um indivíduo que está ali para poder inicialmente diagnosticar as causas que estão voltadas àquilo que é os problemas do processo de ensino e aprendizagem, ou então os transtornos do processo de ensino e aprendizagem. Tão logo ele consiga fazer esse diagnóstico em função da combinação de várias técnicas que normalmente esse psicólogo é munido delas, então vai fazer o acompanhamento. E se for o caso de ser o caso de problemas do processo de ensino e aprendizagem, aqui abrir aspas, que muitas das vezes o problema é problema no processo de ensino e não é transtorno. Quando é problema é porque, na verdade, é o sistema que está a falhar. Estamos aqui a falar muitas das vezes, se calhar, é a família que não está dando devido acompanhamento, às vezes é a escola que não está a saber organizar bem os programas e também distribuir em função das próprias idades. Muitas das vezes pode ser até o próprio professor. O professor é que não é munido de ferramentas daquela cadeira. Hoje, importa dizer, vamos abrir aspas
para dizer aqui que muitos estudantes ou alunos têm problema de matemática e língua portuguesa, e aqui muitas das vezes vamos querer pensar que se calhar o problema é descalculia ou desgrafia, que não é o caso. Muitas das vezes é que o próprio professor também não tem, poderíamos assim, não tem formação específica nesta área. Eu preciso falar que muitos deles estão inseridos na monodocência, então existem cadeiras que eles dominam e muitas das vezes aqueles que não dominam vão passar. E esse problema vai de classe em classe e muitas das vezes é atirado de um nível para outro. Agora, quando estamos a falar de transtorno do processo de ensino-aprendizagem, estamos a falar de doenças. Um indivíduo que está com TDAH, alguém que está com déficit de atenção, ainda podemos falar que não é problema, mas é uma condição que é um indivíduo, um estudante autista. É preciso dizer que esses aqui vão precisar de um plano individual, que é o PI. Se o professor olhar para todos como se fosse que aprendem da mesma maneira, jamais haverá sucesso. Jamais. Nos transtornos vai se repercutir o problema de aprendizagem. Logo vai ser preciso, portanto, a compilação de vários profissionais. Estamos a falar que precisamos do neurologista, precisamos do psiquiatra e também do psicólogo. Porque nos transtornos precisamos entender, através de vários exames que o neurologista quer fazer, como o exame de ressonância magnética, de eletrocefalografia, para ver como é que o cérebro dessa criança está, porque a base da aprendizagem é o cérebro. Se o cérebro é onde está o problema, nenhum processo vai funcionar. Nenhuma medida vai funcionar. O psicopedagogo pode atuar, mas não vai surtir efeito. Então vamos precisar ajuda de um profissional, que é o neurologista, para, em função daquilo que detectar, em função do problema que ele detectar, então vai atacar com os psicofármacos. Precisamos aqui dizer que existem vários tipos de psicofármacos. Ele poderá atuar, por exemplo, com os antidepressivos, ansiolíticos, hipnóticos e por ali fora. E isto, com esta ajuda, aí o psicólogo da educação poderá também aplicar as psicoterapias, ou seja, o acompanhamento em função daquilo que é o problema de cada estudante. Então, a escola, na verdade, mais do que os vários setores que a escola tem, a escola precisa, com urgência, trabalhar nos gabinetes de acompanhamento, são os gabinetes psicopedagógicos. Esses, sim, na verdade, são aqueles que estão não para chocar, não para julgar, não para levar o problema, se calhar, para outra dimensão. Aqui abrir também, desculpa, parênteses, que em muitas escolas temos as turmas consideradas de módulo. Ou seja, nós vamos pegar aqueles estudantes que têm uma idade avançada, por exemplo, de 14 anos, 12 anos, e está fazendo a terceira classe. A escola vê-se obrigada para tirar esse estudante da escola, obriga a fazer, por exemplo, 2 classes. Ou seja, terceira e quarta, quinta e sexta. Mas às vezes estamos a cometer o pior pecado. Porque esse estudante, muitas das vezes, tem transtornos de aprendizagem. Então ele não aprende com aceleração. Ele precisa de um plano individualizado. Ele está a levar esse problema do ensino primário para o primeiro ciclo. E este, na verdade, é um indivíduo que nunca vai ter sucesso, porque a escola não foi a fundo para ver se o problema é aquilo que a gente disse aqui inicialmente, ter problemas de aprendizagem, aí sim é possível, mas quando é transtorno de aprendizagem, estamos a cometer aqui, desculpa falar, de pecado. E nós estamos a correr essa criança da escola para que ele rapidamente deixe lugar para outras crianças, porque nós não queremos ser incompetentes, dizer assim, temos muitas crianças reprovadas. Só que precisamos ter atenção que essas crianças precisam ser acompanhadas do ponto de vista psicológico e do ponto de vista pedagógico. Aí a razão é deste gabinete. Então, nós não estamos preparados. Não estamos preparados. Olha, o assunto está sério, realmente está sendo uma entrevista interessante, uma vez que estamos a aprender muito. E fica alerta para os pais, os encarregados de educação, alguns cuidados que nós devemos ter. Vamos continuar com o amanhã do tempo. Voltando no assunto, doutor, estamos a falar de escola, vamos falar um pouco dos pais encarregados de educação, aqueles que, do meu ponto de vista, são os principais, ou seja, são aqueles que têm a missão de colocar o indivíduo na sociedade. E muitas vezes o que se assiste na nossa sociedade? Assiste-se que os pais são os principais
influenciador da não aprendizagem das crianças, porque os pais não acompanham, atiam tudo para os professores. Como lidar com essas situações? Muito obrigado. Não, queria, na verdade, elucidar a obra que o nosso caríssimo acabou de apresentar, para dizer o seguinte, que é preciso entendermos que com as TICs hoje, infelizmente, o nosso coeficiente de inteligência está baixando. Está baixando por quê? Porque uma mente que não lê é uma mente que, na verdade, cai em desuso. A nossa mente é como se fosse um elástico. Quanto mais leitura tu fizeres, mais ela fica maior. Significa que o coeficiente se torna cada vez maior. Quando você não lê, o que vai acontecer? Ela vai se tornando cada vez mais, como um elástico mesmo, torna-se mais curta, ou seja, mais pequena. Então, hoje, em função das redes sociais, infelizmente, não estamos a ler, quer dizer, nós não estamos a ler bastante, estamos muito voltados pelas redes sociais e não só, e em conta disso, hoje o nosso QI, infelizmente, fazendo uma comparação das várias gerações, essa geração normalmente tem muita informação, mas aquilo que é o QI, infelizmente, é baixo. Agora, indo na questão que me coloca, que é buscar aqui como os pais devem lidar com os seus filhos, aqui importa dizer que é importante que os pais criem uma cultura de comunicação. Cultura de comunicação, estamos a dizer, é necessário que os pais consigam descer. É preciso entender que para conversar com uma criança não fala a linguagem do adulto. É necessário que os pais deixam ao ponto de perceberem a criança. A criança, quando nota que o pai fala a sua língua, então ela tem normalmente a tendência de abrir-se. Ao abrir-se, vai falar muitas das vezes coisas que você muitas das vezes não estava preparado para ouvir, então você vai ter essa abertura, vai ter esta dádiva. Porque aqui dizer que quando a psicologia do desenvolvimento diz que o momento certo para falar com nossos filhos ou com as crianças é até chegarem na fase da adolescência. Ali ela vê o pai, vê a mãe, vê a filha como um herói, como aquele que sabe tudo, como aquele que pode caminhar, independentemente do tipo de pai que tiver, ela ainda tem esta percepção, esta certeza. Mas depois dali ele começa a olhar já o pai assim, um pé em frente, um pé atrás. Quando entrar na juventude, o pai já, infelizmente, se não aproveitaste aquela fase, você já dificilmente vai voltar a conquistar aqui, principalmente a questão afetiva. Dificilmente. Outro elemento é necessário que os pais interessem-se também com as atividades da escola. O filho, quando dá conta que o pai frequenta a escola, o pai vai à reunião da escola, participa das atividades da escola, este filho também tem ali uma coisa subjetiva de dizer assim, eu preciso mostrar, de uma forma assim consciente, eu preciso mostrar, porque o meu pai conhece o professor, o pai conhece, a mamãe conhece o professor, o papá dá-se bem com a direção da escola, na escola perguntam até o pai se está bem, a mãe está bem, há esta ligação de família e escola, então isso vai ajudar a melhorar o desempenho acadêmico, portanto, desta criança. Outro elemento é necessário promover a autoestima. Ao falarmos de promover a autoestima, aqui é importante chamar a atenção aos encarregados de educação que jamais devemos comparar os nossos filhos. Todos os filhos têm aspectos positivos e aspectos negativos. Devemos habituar-se a olhar pelos aspectos negativos dos nossos filhos e poder encorajar. Se o filho, por exemplo, trazer uma negativa da escola, nós podemos, mais do que julgar, devemos procurar saber onde está o problema. E o filho vai dizer que muitas das vezes não estudou, e se não estudou é porque se calhar o pai foi culpado, mandou uma outra coisa. Aqui aproveitamos para falar de cuidar da rotina. Uma casa que não existe um modelo de educação saudável, é uma casa que não há saúde mental. É preciso entender que a criança de determinada idade precisa ter tarefas específicas em função da idade. Uma criança que já tem 8, 9 anos de idade e sai da cama como se fosse um ninja, não arruma a cama,
não passa pelo quarto de banho, não recebe uma saudação do pai, estamos a falar que infelizmente essa família não é saudável. Não é saudável. Não é saudável por quê? Porque nós precisamos entender que o provedor da família é o pai. O pai precisa ensinar, se tem uma idade que ao acordar é preciso a saudação. É preciso o pai sair do seu quarto, ir ao quarto do filho, saudar o filho. Perguntar mesmo como correu a noite, se está sentindo bem, tem condições para ir à escola, o que é que está a faltar. Porque se o pai não fizer isto, o que é que vai acontecer? Esse filho atrapalha o processo. O pai muitas das vezes aqui chama a atenção, não coloca o lanche na caixa do filho, não coloca a lapiseira, o lápis, o caderno do filho acabou, ele não quer saber. Esse filho ao chegar na escola é como se fosse um vírus, porque vai atrapalhar os outros. Naquele momento de escrever ele não tem lápis, o professor tem que lutar para dar um lápis, depois da conta não tem caderno, o caderno acabou, tem que procurar na hora do lanche, não tem lanche. Os outros têm que partilhar. Nós estamos a dizer que não se deve partilhar, mas deve-se partilhar quando o pai não tem mesmo. Agora, quando o pai é em função da desorganização do pai, então ali não é saudável. O outro elemento, estamos a falar da modelagem. Alberto Bandura diz que a melhor maneira de ensinar é praticamente você próprio servir de exemplo. Um pai que não é exemplo é um pai que, na verdade, não transmite confiança ao filho. Porque a melhor maneira de você ensinar o filho a ler é o pai criar o hábito de leitura em casa. A melhor maneira do filho ser organizado, muitas das vezes, é os pais também serem organizados. E quando não há esta aprendizagem por modelagem, então estamos a falar muitas das vezes de uma família que precisam de ajuda. A família em si vai precisar de um especialista para poder ajudar naquilo que é rotinas de casa. Aqui eu gosto de puxar um autor da Idade Antiga, que no caso é um filósofo, Platão, que dizia o seguinte, que nem todo mundo poderia ter família, nem todo mundo poderia ter filho. Porque para ter filho é necessário estar preparado. E ele aqui deixava aqui algumas regras, que é necessário casar, gozar de boa saúde, ser inteligente e ser também bonito. Aqui importa dizer que beleza não é questão estética, é a virtude. E quando o pai não está preparado para isso, a família não está preparada para isso, acabam por, muitas das vezes, ser uma espécie de uma bomba dentro de uma sociedade. Porque a família, quando não cumpre o seu papel, na verdade estará a complicar a sociedade. E a escola, estamos a falar aqui da própria, a falar da própria escola, onde este indivíduo vai se inserir enquanto, portanto, aluno. Então, são, na verdade, algumas considerações que devemos fazer aqui em função da família. Olha, a responsabilidade é mesmo dos pais. É mesmo dos pais. Então, fiquemos aberta. Para você que pensa em ser pai ou que para você que é pai, então isso cuidado. Porque uma criança despreparada é um transtorno, é um vírus, como o senhor disse, na sociedade. Ele acaba por atrapalhar, porque é aquele indivíduo que hora por hora está a lutar, hora por hora faz isso e aquilo bem. Vai atrapalhando o processo de ensino e aprendendo das crianças, porque em casa os pais não têm acompanhamento adequado. Vamos ler depois no canal, vamos ter intervalo para tomar uma cerveja. É interessante. Bambolinha do tempo, conectando história e comunidade. Bambolinha do tempo, database no gueto e na cidade. Começamos um tempo, mas nem trabalho, isso aqui nem cambia. É pela cultura, é pra juventude, isso aqui não falha. Esse é faroeiro aqui ontem comigo duvidou.